Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do curso Supermódulos. Eu sou a Kézia, professora de inglês, e hoje a gente vai, começar a nossa aula. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o Past Simple ou Simple Past, tanto faz, que nada mais é do que uma das formas da gente falar uma frase no passado em inglês. Bom, a abordagem de vocês das provas que vocês vão fazer com isso é um pouco diferente, porque vocês não têm perguntas diretas sobre tempo verbal. Mas é super importante você conhecer os tempos verbais, porque vocês fazem muitas leituras de texto, principalmente na prova da UERJ. Então é bom você conhecer os tempos verbais e saber para que eles são usados para facilitar a leitura do texto na hora da sua prova. Então, assim, a gente vai ver todos os casos, mas vocês não vão ter perguntas diretas na prova, quando usar, em que tempo verbal é esse, mas é super importante você conhecer ele para você poder fazer bem a sua prova, ficar mais fácil na hora de você ler o seu texto, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui a gente vai começar a falar sobre o Past Simple, e aí vocês podem ver que tem uma figurinha aqui, né? E tem uma pergunta já. What did you do today? Ou seja, o que você fez hoje? I washed my hands. Eu lavei minhas mãos. Então, ó, tenho aqui uma frase no passado e também a resposta no passado. Então, vamos ver lá como é que a gente vai construir isso direitinho. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que em inglês a gente tem alguns tipos de passado. E se a gente tem alguns tipos de passado, eles vão ser usados em situações específicas, porque se todos pudessem ser usados para a mesma coisa, você não precisava ter mais de um. Então, vamos lá. Quais são as características do Past Simple? Ele vai ser usado para situações já concluídas no passado e quando você sabe quando aquela ação ocorreu. Por exemplo, sei lá, assisti um filme ontem à noite. Já acabei de ver o filme, ação concluída, e ontem à noite, sei quando aconteceu. Beleza. Viajei para a Europa no ano passado. Viajei para a Europa, já fui, já voltei, ano passado, sei quando aconteceu. Então, posso usar o Past Simple. Então, se eu tiver que escrever uma frase com o Past Simple, ele tem que obedecer esses dois critérios. Então, se no seu texto aparecer o Past Simple, você já sabe que é uma ação que o autor está contando uma história lá e que aquilo já acabou, já passou, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, we brought the books yesterday. Trouxemos os livros ontem. I taught English last week. Ensinei inglês na semana passada. He paid his accounts last year. Ele pagou as suas contas ou os seus débitos no ano passado. I saw when you arrived. Eu vi quando você chegou. Aí, olha aqui. Eu vi quando você chegou. Aí você pode perguntar, mas ele não deu o tempo. Ele não falou se foi ontem, se foi semana passada, mas olha só. Eu vi quando você chegou, você sabe a hora que você chegou. Então, de uma certa forma, eu te dei uma noção de tempo. Então, não necessariamente o Past Simple vai ser usado para tempos extremamente marcados. Por exemplo, ontem à noite, semana passada. Mas eu posso falar assim, quando eu era criança, eu costumava andar a cavalo. Se eu falo que quando eu era criança, não pode ser quando eu tinha, por exemplo, 15 anos. Então, de uma certa forma, eu te delimitei um período de tempo. Então, eu posso usar o Past Simple, ele também se enquadra, esse exemplo, naquelas características. Então, vamos lá. Aí aqui eu só coloquei alguns advérbios de tempo para poder te ajudar. Algumas palavrinhas que costumam aparecer nos textos, como yesterday, last week, last year, last month, the day before yesterday, 2 days ago. São palavrinhas que sempre aparecem aí nos textos da UERJ, então só para te dar uma noçãozinha. Então, vamos lá. Agora a gente vai começar a falar, primeiro de tudo, do Past Simple do verb to be. Então, a gente já viu lá no presente que a gente tinha o I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Aqui a gente vai colocar no passado. Só que, de cara, as regrinhas vão ser exatamente as mesmas. Para o presente não. Para afirmativa, negativa e interrogativa, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com afirmativa e negativa. Então, já tá vendo de cara que no passado o am vira was. E na negativa, igual eu fazia lá no presente. Só coloco not depois. Aqui é como se fosse was not, que abreviado ficou wasn't.
You were, então, afirmativa, negativa também com not aqui no final. You weren't. He was, he wasn't. She was, she wasn't. It was, it wasn't. We were, we weren't. You were, you weren't. They were, they weren't. Então aqui, igualzinho funcionava no presente. Tenho aqui e aqui eu coloco not quando eu quero negativa. Tranquilo? E agora a gente vai falar das interrogativas, que também acontecem igualzinho no presente. A gente inverte o sujeito com o verbo to be. Então, a was fica was I, you were. Were you? He was. Was he? She was. Was she? It was it? We were we? You were you? E they were they? Só inverte igualzinho funcionava no presente. Só que aqui eu vou ter o was e o were. Okay? E as respostas também vão funcionar igual. Então, por exemplo, were you at home yesterday night? Você poderia responder yes, I was. No, I was not. Ou wasn't. Então, funciona igualzinho. Verbo to be na afirmativa, verbo to be na negativa. Ok? Super tranquilo. Igualzinho funcionava no presente, só muda que aqui agora a gente vai ter o was e o were ao invés de am, is e are. O resto é igual. Então agora vamos lá. E se eu não tiver verbo to be na minha frase? Tiver qualquer outro verbo, sei lá, dançar, correr, comer, ir, que não são verbo to be. Como é que vai funcionar isso? Então olha só. Para a gente poder colocar um verbo no passado, no past simple, a gente tem que observar alguma coisa. A gente tem que observar umas coisas, na verdade. Se esse verbo é regular ou se esse verbo é irregular. Porque os verbos vão se enquadrar nessas duas categorias, de regulares e irregulares. Vamos lá. Se o meu verbo for regular, a gente vai acrescentar o ed no final dele. Então, olha só. I need you, eu preciso de você. Então, aqui eu tenho o verbo need, precisar, que está no presente. Se eu quiser passar essa mesma frase para o past simple, ó, I needed you yesterday, ou seja, eu precisava de você ontem. Need é regular, coloquei o AD aqui no final dele, coloquei ele no passado. E aqui, ó, lembra, para ser past simple, eu preciso definir quando que a minha ação ocorreu. Então, por exemplo, então, yesterday aqui, de ontem. Agora, se o meu verbo for irregular, não vai funcionar colocar AD no final dele. Então, o que vai acontecer? Então, quando eu tenho o verbo irregular, cada verbo tem uma forma específica no passado. Então, aí você vai ter que saber qual é a forma dele no passado, tá? Eu vou depois mandar no grupo para vocês uma tabelinha com uma lista dos verbos para vocês já poderem ter para consultar, para facilitar a vida de vocês. Então, como tá aqui, ó, eles não seguem nenhuma regra específica, cada um vai ter a sua forma. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma frase no presente. I see you every day. Eu vejo você todos os dias. No passado. I saw you yesterday. Eu vi você ontem. Tá vendo que mudou totalmente? Vejo e vi. Porque o passado do see é o saw. Então, ó, não tem ed. Porque a forma do see no passado é saw. Então, aí você vai ter que saber. Não tem jeito. Isso aí. E agora, vamos lá. Olha só. Diferente lá do presente, que a gente tinha aquela diferença para he, she, it, que no passado não tem. Vai ser sempre igual para todas as pessoas, tá? Então, eu tanto posso falar I worked in the garden yesterday, she worked in the garden yesterday, they worked in the garden yesterday. Tanto faz a pessoa, o verbo não vai flexionar em relação a isso. Agora, como a gente falou, a gente acrescenta o ed. Mas, por exemplo, no caso do dance, ele já termina em e. Então, eu não vou colocar mais um e e o d junto. Então, nesse caso, eu só coloco o d, porque já termina em e. Agora, vem pra cá, pro bought. Bought é o passado do verbo buy, de comprar. Então, vem cá. Ó.
bought by. Aqui é o passado. E aqui é o presente. Então, tá vendo? Por quê? O verbo buy é um verbo irregular. Então, no passado, ele fica bought, comprou. Então, muda totalmente. Agora, olha só. Aqui a gente tem outro caso. Carried. Sei lá. He carried the heavy box. Ele carregou a caixa pesada. Aqui no carry, a gente tem uma outra exceção. Olha aqui no quadro. Aqui eu tenho dois verbos, o verbo carry, que é o verbo carregar, e o verbo play, que é jogar. Todos os dois são regulares. Então, em tese, a gente só vai colocar o ED. Só que, presta atenção no negócio. Carry e play terminam em Y. Quando o meu verbo for regular e terminar em Y, eu preciso observar algumas coisas. Então, ó, eu preciso observar se antes desse Y vem uma consoante ou vem uma vogal. Se vier uma vogal, igual ao caso do play, que antes do Y eu tenho A, eu mantenho o Y e coloco o ED, só acrescento o ED normal. Agora, aqui eu tenho uma consoante antes do Y, que é o R. Então, nesse caso, eu tiro o Y, substituo ele por I, troco pelo I, e aí sim eu coloco o ED. Então, por isso que aqui, ó, o carried ficou com I e ED, porque ele é terminado em Y, a gente trocou o Y pelo I. Tudo bem? Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos ver mais alguns exemplos disso aqui. Então, ó. She watched a great movie last night. He worked a lot yesterday. Então, ó, peguei o verbo watch, de assistir, coloquei ED, o verbo work, coloquei o ED, porque os dois são regulares. Então, ela assistiu um ótimo filme ontem à noite e ele trabalhou muito ontem. Os dois são regulares. E aqui, ó, eu tenho dois verbos irregulares. I ate a great pizza last Saturday. She went to the beach last weekend. Ou seja, eu comi uma ótima pizza no último sábado e ela foi à praia no último final de semana. Então, vamos lá. Volta aqui. Então, ó, o ate é o passado do eat, que é o verbo comer. Então, é presente e passado, né? E o went é o passado do go, que é o verbo ir. Então, tá vendo? Os dois são irregulares, mudaram completamente. Então, vamos lá. E agora na forma negativa. Bom, você deve lembrar que quando a gente falou lá no comecinho de verbos no presente, eu falei para vocês que em inglês cada tempo verbal tem o seu verbo auxiliar. Então, quando a gente tem interrogativas e negativas, eu sempre vou ter esse verbo auxiliar presente. E vai ser justamente ele que vai indicar o tempo verbal da minha frase. Lá no presente a gente tinha dois, o do e o does. O do para I, you, we, they e o does para he, she, it. Aqui no past simple a gente só tem um, que é o did, esse aqui. E ele vai servir para todo mundo. Então, assim como funcionava no presente, vai funcionar aqui no passado. Ó,
O meu verbo aqui é o play, eu coloquei o meu auxiliar na negativa antes do meu verbo. Então, igualzinho a gente fazia com do e com does. Então, por exemplo, I didn't play tennis last weekend, ou seja, eu não joguei tênis no último final de semana. Agora, repara numa coisa aqui. Quando eu uso o auxiliar, eu sei que o did é auxiliar do passado. Então, ele só vai ser usado como auxiliar no past simple. Se eu já tenho o did aqui me indicando que isso é past simple, ó, o meu verbo volta para a forma normal, sem estar no passado, porque o did já está fazendo essa função. A mesma coisa aqui, por exemplo, she didn't clean the windows this week. Ela não limpou as janelas essa semana. Então, ó, se eu tenho auxiliar, o meu verbo volta para o normal. Não precisa, senão vai ser redundante. Eu vou estar colocando no passado duas vezes, aqui no auxiliar e aqui no verbo. Então, não preciso disso. Mais um exemplo. We didn't go the dentist last month. Nós não fomos ao dentista no último mês. Então, ó, tenho o auxiliar aqui antes do meu verbo. Então, meu verbo volta para a forma normal dele, sem estar na forma do passado, ok? E se for interrogativa? Também, assim como a gente fazia no presente, vai funcionar no passado. Então, ó, eu inicio a frase com o meu auxiliar, lembrando que a gente só vai ter um para todo mundo. Então, independente da pessoa, aqui vai ser sempre did. E o meu verbo, ó, se eu tenho a presença do auxiliar, ele volta ao normal. Então, por exemplo, did you go to the beach last Saturday? Você foi à praia no último sábado? Então, você poderia responder com o auxiliar, yes, I did, ou no, I didn't, ou pode responder também com a frase completa. Yes, I went to the beach last Saturday. Sim, eu fui à praia no último sábado. Ou não, eu não fui à praia no último sábado. Mas lembra, se a gente dá a resposta curtinha, só sim ou não, quem vem para cá é o auxiliar. Na afirmativa, né? Na forma afirmativa ou na forma negativa. Tranquilo? Então, gente, como eu disse, isso aqui não vai ser cobrado para vocês, a não ser quem for fazer a prova específica da UERJ de inglês. Aí sim, precisa saber todos esses passos, porque a UERJ cobra sim os tempos verbais na prova discursiva. Mas para quem não for fazer, precisa entender pelo menos como isso funciona para facilitar a leitura do texto. Então, para vocês verem como isso cai bastante nas provas, eu coloquei 2 exemplos de questão do Enem. As duas aparecem past simple. Então, você saber te facilita entender o texto. Então, ó, a gente tem uma série de verbos. Was, did not, que é o didn't. Vamos lá. Confirmed, ó, regular, com ED. Was, passado do verbo to be. Tá vendo? Então, a gente tem uma série de verbos no passado. Ó, said, que é o passado do say, que é falar. Então, se eu sei que esses verbos estão no passado, já me facilita conseguir ler o texto. A mesma coisa essa frase aqui. Não sei se está dando para vocês lerem muito bem, mas aqui, ó, when I was 5, a outra frase, when I was 10, ou seja, quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha 10 anos. Então, ó, eu sei que essas frases aqui estão no passado, então vou me ajudar a ler o texto. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido, que esteja tudo bem. Não deixem de fazer as questões, as folhinhas das questões, né? Para vocês poderem treinar, porque a prova já está chegando. Então, qualquer dúvida, só mandar lá no horário da aula. Não se esqueça de comentar o seu nome aqui embaixo do vídeo para a gente saber que você assistiu a aula. E aproveite para estudar bastante nesse tempo que você está tendo em casa, porque a prova vai vir aí. Então, lembra da hashtag tire o seu pijama e vai estudar, não deixe para cima da hora. Então, até a próxima aula.